Fala galera, hoje é dia de Guerra ao Crime. A segunda história criada pela dupla Paul Dini e Alex Ross foi publicada em 1999. Guerra ao Crime traz Batman como protagonista, o segundo super-herói criado pela DC, trazido como segundo super-herói nessa coletânea. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E me segue lá no Instagram, onde tem várias novidades como resenhas e inclusive lives esporádicas. O link vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um breve resumo de como o pequeno Bruce Wayne perdeu seus pais e acabou se tornando o Batman. E atualmente, o Homem-Morcego vigia a cidade na escuridão, quase como um fantasma, atento aos pequenos detalhes, aonde usa uma das suas maiores habilidades, a de despertar medo, possibilitando assim que tenha vantagem nos ataques aos bandidos. Mas o crime não se resume somente às ruas, ele também floresce na alta sociedade, onde o morcego usa um disfarce diferente, o do bilionário Bruce Wayne. Apesar desse ser o mundo onde ele nasceu, hoje em dia é usado apenas para colher informações e fazer contatos que possam ajudá-lo na luta contra o crime. Às vezes, ele ainda pensa em como tudo teria sido diferente se ao invés de ter usado o seu dinheiro para combater o crime, tivesse deixado ser levado por ele, se tivesse tido uma família, estabilidade e tudo mais. Durante o dia, como Bruce Wayne, ele analisa uma oportunidade de investimentos numa antiga área industrial na Baía de Gotham, onde seus investidores dizem ser um bom negócio. Então durante a noite, ele visita o local como Batman. Ali, apesar de encontrar vários criminosos, também encontra várias famílias de bem. Mas nesse momento, tiros são ouvidos e um homem é visto em fuga. O Batman o captura e ao voltar para o mercado de onde o criminoso tinha saído correndo, ele percebe a situação. Um roubo seguido de assassinato. Os corpos baleados dos donos do local estão caídos, mas ao seu lado está o filho deles, sozinho e chorando. Seu nome era Marcos. Uma situação impactante, mas bem familiar para o Batman. O garoto é levado para um abrigo e no outro dia o Batman vai disfarçado para analisar o local do crime, mas ele percebe que os bandidos locais já tomaram posse do antigo mercadinho e que essa área da Bahia, que já chegou a ser um lugar bom antigamente, acabou se tornando isolado e perigoso quando as empresas resolveram deixar o local. Isso arruinou muitas vidas dos que vivem ali, como a da garçonete que o atende agora numa lanchonete. Uma garota que já foi presa pelo Batman várias vezes e sempre sai em busca de recomeço, mas acaba caindo toda vez. Outro exemplo disso é quando cai a noite e então, já como Batman, ele percebe um assalto numa loja de eletrônicos. Um adulto comandando 3 adolescentes. E ao frustrar o roubo e deter os criminosos, o Batman se depara novamente com o jovem Marcos, mas dessa vez tendo escolhido o caminho do crime, como tantas outras crianças na sua mesma situação o fazem. Sem reação, o Batman deixa o garoto fugir e ao retornar para casa ele se questiona por que sempre nos momentos mais sombrios ele era atormentado pela ideia que a morte de seus pais, de certa forma, foi a melhor coisa que havia acontecido a ele, já que isso lhe deu um destino na vida. Mas se questiona que, se fosse um garoto pobre, sem família e cuidados, se ele ainda teria escolhido lutar contra o crime ou teria apenas voltado seu ódio contra a sociedade, como muitos fazem. Então, depois de uma noite mal dormida, pensando no garoto, e que, como Batman, tem pensado mais nos criminosos do que nas vítimas, era a hora de fazer alguma coisa. No outro dia, durante a nova reunião com um dos seus investidores chamado Randall Winters,
Ele resolve discutir sobre o empreendimento na área da Bahia e diz que tá sim interessado em investir ali, se isso for bom para as pessoas que vivem lá. Mas Bruce percebe que a única intenção de Winters é lucrar com a área, não se importando com as pessoas. Foi essa atitude insensível de Winters que acabou deixando o Batman mais motivado ainda para agir na área. Ele mapeia o local, decora os telhados e busca informações importantes sobre quem comanda o lugar. E então, noite após noite, o Batman batalha para acabar com todos os bandidos dali. Até que numa das noites ele rastreia um grupo de jovens até uma fábrica abandonada, onde agora gangues usam os jovens da região para trabalhar na distribuição de drogas em busca de proteção e dinheiro. Mas ninguém poderia dar proteção contra o Batman, então ele invade e detém quase todos, quando novamente se dá de cara com o pequeno Marcos, que lhe aponta uma arma. Mas o Batman diz que sabe como o garoto se sente, ele passou por isso, ele não pode trazer seus pais de volta, mas pode impedir que a violência que os levou continue vivendo dentro de si. E assim, o garoto larga a arma e o abraça. Com o crime combatido nas ruas, agora como Bruce Wayne, ele percebe que isso não é o bastante. Ele precisa acabar com a causa da violência e não com a violência em si. Então investe novamente naquela área, mesmo que não tenha tanto lucro, mas isso vai fazer uma diferença enorme para aquela população. E indo em contra de seus investidores como Randall Winters, Bruce diz que prefere investir nas pessoas que vivem ali, do que em alguns milionários amigos dele que inclusive pagam subornos e fazem tratos ilícitos. Mostrando que você não precisa de uma máscara para realmente ser um herói. E são essas pequenas vitórias que o encorajam a continuar suas batalhas. Assim como ele salvou uma criança, pode haver esperança para muitas outras. Ele ajudou Marcos a lidar com a sua dor. E por mais que demore para o garoto superar, ele vai superar. E talvez um dia, o Batman também supere a sua própria dor. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, para saber a resenha sem spoiler dessa história, vai ter o link pro vídeo aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.